Bom dia, Silmar César Miller. Muito bom dia, Otávio Sesc Júnior. Bom dia aos nossos amigos do canal Terra Viva. Já os caminhos para executar o programa. Como o governo está buscando os caminhos para executar a economia. Bom, é o seguinte, bom dia primeiro. O que temos aí com commodities agrícolas? Quais as novidades do dia? Davi, o mercado tem predominância de queda, ao contrário de ontem. Estou aproveitando para dar uma embolsada aqui nos lucros, aproveitando a alta dessa quarta-feira. Então, soja caindo um pouquinho na Bolsa de Chicago, 0,1%, nada muito expressivo. Açúcar cai na Bolsa de Nova York, 1,7%. Suco de laranja está passando por uma correção forte já, pelo segundo dia consecutivo, ou seja, depois das altas que nós tivemos nas últimas semanas, agora o mercado começa a ceder um pouquinho, o pessoal começa a vender para aproveitar os preços altos. O suco de laranja está tombando aí, nada menos que 4,1% agora há pouco. Cacau também cai 1,3%, algodão uma pequena queda de 0,3%, café também, o arábica caindo 0,5% na Bolsa de Nova York. Na contramão aqui, só o milho e o trigo que estão subindo um pouquinho na Bolsa de Chicago. Nesta quinta-feira, milho subindo 0,6%, o trigo também, mesmo percentual. Aqui no mercado futuro da B3, aqui em São Paulo, boi gordo com estabilidade nesse momento aqui, no contrato de março, mas com tendência a uma recuperação a partir do contrato de abril, contrato futuro, na medida que se espera aqui que se normalize a exportação brasileira, que está parada nesse momento por conta daquele caso de vaca louca lá no Pará. Mercado financeiro com o dólar subindo 0,5%, tinha caído ontem, está voltando a subir, R$ 5,22 a cotação. Índice Bovespa, mercado de ações, com leve alta de 0,3%. Petróleo lá fora também subindo um pouquinho, 0,2%, 84 dólares e 40 o barril do tipo Brent, que é aquele que é referência aqui para o nosso da Petrobras, tá vendo? Silmar, vamos então para a economia do Brasil. Temos números novos aí, começando pela balança comercial, que fecha fevereiro com superávit de 2,83 bilhões de dólares. Não é novidade, a gente já vem acompanhando isso e os números são excepcionais. Davi, de qualquer forma, houve uma queda, na verdade, na exportação do mês de fevereiro, balança comercial com uma queda de 7,7% no caso das exportações. O acumulado dos dois primeiros meses, janeiro e fevereiro, ainda é positivo, 0,7%, mas eu diria que é um resultado fraco e tem parte a ver com o agronegócio. Exportações brasileiras de soja, por exemplo, estão começando mais tarde esse ano, por conta de muita chuva no centro-oeste, atrasou muita colheita, consequentemente está atrasando também a exportação de soja, que é um grande puxador aqui da receita das exportações do agronegócio brasileiro. Outro setor aqui que vem mostrando queda nesse início de ano aqui, são aqueles setores que estão entre safra, né? O caso do algodão, o caso do café, o caso do açúcar também. Carne bovina mostrou um resultado negativo já no mês de fevereiro. Imagina março agora com a parada geral das exportações. A China comprou pouco nesse início de ano, então carne bovina teve um resultado negativo. A receita, por exemplo, quando comparar fevereiro do ano passado, queda de quase 16%. Os destaques positivos são o milho com grande crescimento, tem muito estoque de milho ainda sendo embarcado esse ano, resultado da grande safra do ano passado. Carne suína, boa notícia aqui, com um crescimento de 15% nas exportações de fevereiro. Foi uma notícia muito positiva, muito esperada, depois de um ano fraco, que foi 2022. Carne de frango também está bombando, crescimento de 10% nas exportações, mas são só esses três setores, milho, carne suína e frango. Os demais com queda, pelo menos por enquanto, nesse início do ano. Tendência agora, a partir de março, a coisa começar a correr um pouco mais rapidamente, especialmente no caso da soja, mas tem esse contraponto aí da carne bovina, né? Que realmente não deve ainda retomar as suas exportações normais neste mês de março, talvez só a partir de abril também. Laudo lá do Instituto Canadense que analisa o caso do mal da vaca louca, nada ainda, silêncio? Pois é, está estranho. Muito estranho, hein? Muito estranho. Devia ter uma explicação cabível, pelo menos. O governo brasileiro tomou a iniciativa à frente, né? Medida proativa, já cancelou as exportações para a China, antes que a China cancelasse. Agora, precisa desse laudo aí o mais rápido possível para normalizar,
Porque a gente sabe que esses problemas diplomáticos aí, às vezes você não resolve assim da noite para o dia. Às vezes entram outros interesses em jogo que as pessoas acabam aproveitando a resvala, né, para tentar conseguir outras coisas. Não falei bobagem, falei. Não. Se resultado sair semana passada, quase no final da semana seguinte, nada, né? Realmente preocupa esse silêncio. Bom, então vamos deixar o silêncio para lá, porque o silêncio não tem som. Mas o que tem som é o PIB, o Produto Interno Bruto, anunciado aí pelo IBGE, menos 0,2% na variação, mas fechando o ano em 2,9%. Como é que você viu aí? Olha, ficou dentro da expectativa. A expectativa era exatamente 2,9%, a maior parte dos analistas. O que estranhou um pouquinho e foi negativo, considerado negativo, foi o último trimestre, né, que realmente mostrou um recuo, e isso aponta para uma tendência muito provável agora para esse início de 2023, ou seja, começou um certo retrocesso no ritmo da atividade econômica. Até o terceiro trimestre, havia toda aquela empolgação por conta de medidas um tanto artificiais, até a redução dos combustíveis, que agora está voltando a subir, ou seja, são medidas eleitoreiras, né, que foram adotadas pelo governo anterior. Isso deu uma boa impulsionada no PIB no primeiro semestre e também no terceiro trimestre do ano. Agora, o último realmente está mostrando aqui já um efeito novo aqui, resultante do próprio desempenho normal da economia, mesmo com esses incentivos que ainda continuaram vigorando no último trimestre, mas já mostra uma queda no ritmo da atividade. Isso possivelmente já sinaliza também uma tendência para 2023, que de resto já vem sendo apontado pela maior parte dos analistas como de um ano de tendência de queda no PIB para menos de 1%, depois desses 2,9% de 2022, que, aliás, é bom lembrar que já foram inferiores a 2021, cresceu 5%. Na verdade, a economia brasileira vem dando uma retrocedida já, e que não é de agora, portanto, já começou no ano passado. E, é claro, isso preocupa. O setor da agricultura não ajudou no ano passado, principalmente por conta daquela quebra gigantesca da produção de soja, que atingiu todo o sul do país, né? A soja é o carro-chefe aqui do agronegócio brasileiro, então teve uma queda muito grande na produção e isso acabou comprometendo o PIB do todo, da agropecuária. É bom lembrar que é da agropecuária e não do agronegócio inteiro, que inclui indústria, serviços, etc. É agricultura especificamente, né? Então essa teve um decréscimo. Eu diria que no setor todo do agronegócio até o desempenho não foi tão ruim, mas o IBGE não divulga esse número conjunto, divulga separadamente aqui, agricultura separada do restante das indústrias como um todo, fica tudo embolado numa coisa só. O grande destaque é o setor de serviços, né, Tavinho, que a gente já esperava que realmente tivesse um grande retorno, digamos assim, pós-pandemia. A pandemia foi o setor que mais sofreu, 2022 já começou a mostrar a sua força. Foi o principal puxador do crescimento da economia brasileira em 2022, foi, sem dúvida nenhuma, o setor de serviços, junto com a retomada também da indústria. Pois é, e a gente vem acompanhando isso e está vendo essa retomada aí do setor de serviços alavancando aí novos números bons para a economia brasileira. Setor aí de restaurantes, setor de padaria, serviços de modo geral, restaurantes e tudo mais, eventos até estão voltando, as pessoas começam a viajar, etc. É interessante isso. E é interessante para ver como esse setor tem um peso fundamental na economia, né? Ele contrabalançou aí para os números negativos, enquanto o agronegócio contrabalançou sempre aí para os números positivos. A indústria nossa anda às migalhas. A gente espera que o vice Geraldo Alckmin, né, vice-presidente agora também ministro da indústria, que ele deu uma alavancada nisso e ele já falou que vai fazer alguma coisa. Mas, de qualquer forma, a gente vê até a Petrobras fechando com um lucro excepcional. Sim, bota lucro. 188 bilhões? Tem ações da Petrobras? Eu acho que todo brasileiro tem um pouquinho da Petrobras. E, claro, leva uma beirinha desse resultado. Mas o governo está falando que quer mudar a regra de distribuição de lucros para os acionistas da Petrobras. É verdade, eu acho que isso vai durar pouco, essa festa aí, desse lucro fantástico da Petrobras. Sim, claro, tem muito a ver com a política de preços livres da Petrobras, que vigorou no último governo,
tem a ver também com, claro, com a alta do petróleo também, mercado internacional, um conjunto de fatores aqui que permitiu esse lucro muito bom. Sem contar que a Petrobras também vem cortando custos nos últimos anos, então isso também vem contribuindo para reequilibrar a Petrobras depois do tombo que levou nos governos anteriores, né? A gente não pode esquecer isso aí, né? Realmente a Petrobras quase faliu lá nos governos anteriores, especialmente lá na época do governo Dilma. Então conseguiu se recuperar agora nesse último governo e está mostrando agora lucros fantásticos que são muito bem-vindos, de qualquer forma, né? Basta saber agora o que o governo está pensando em fazer para tentar dar uma mudada aqui no perfil de trabalho da Petrobras, ou seja, possivelmente vai haver alterações importantes. Já começou, na verdade, né? Primeiro com a taxação das exportações de petróleo, né? É a Petrobras que faz, né? Isso já vai começar a comprometer os lucros da Petrobras já a partir desse primeiro trimestre do ano. Isso já está em vigor. Em suma, tem mudanças à vista aqui, algumas são positivas, outras nem. Você lembrou bem a bancarrota da Petrobras, que só se sacramentou, que se sacramentou durante o governo Dilma, mas já vinha sendo sugada aí por sanguessugas desde o início aí de outros dois governos anteriores a presidente Dilma Rousseff. Lembrando que ela foi ministra das Minas e Energia, né? E a Petrobras foi a bancarrota justamente quando ela foi presidente. Outro detalhe, como ministra das Minas e Energia, o povo tem memória curta, mas não pode esquecer, ela esteve envolvida naquela transação da compra daquela refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, por uma fortuna que depois pagaram 100 vezes mais, não sei quanto, não importa. E depois foi revendida por uma mixaria, menos do que valia quando foi comprada. Não pode esquecer essas coisas não, né, Silmar? Porque aí o que valia ontem não vale hoje. É engraçado. Lembra, ontem nós comentamos sobre isso, que agora os aumentos, aliás, a questão dos combustíveis aí, a fórmula continua dando o que falar. Você não para de ouvir economistas e especialistas falando. Então, o que valia antes, que eram os impostos do governo federal, que inflacionavam o preço dos combustíveis, agora não é mais. Agora não. Isso aí ajuda, inclusive, a conter a inflação. Foi dito pelo ministro ontem, não estou falando nada aqui, ele disse exatamente isso. Outra coisa, novidade que me mandou um amigo médico hoje, que você até conhece, que ele foi médico do trabalho nosso lá na Band, é meu amigo particular, ele me mandou um material que eu não vi direito ainda, mas diz que agora estão permitindo o uso, aconselhando o uso de ivermectina como preventivo da Covid-19. Então, antes não valia, agora vale. Outro dia eu estava com um problema de gripe aí que acarretou, inclusive, minha garganta. Fui ao médico e precisava trabalhar na segunda-feira. E ele me lascou lá uma injeção e ivermectina, né? Tudo bem, mas eu nunca fui contra. Mas o que eu estou achando é agora um comunicado oficial dizendo que a ivermectina é remédio preventivo contra a Covid. Ô, Jesus. Não estou acompanhando, não tinha ouvido falar disso. Não. Eu vou detalhar melhor isso, a gente volta, porque é um negócio impressionante. Pô. E hoje a gente já pode tomar a vacina, a nova lá, que é a Flex lá. Acaba com a primeira Covid, a segunda Covid, a terceira, a quarta. Bivalente. A bivalente, a Flex. Já podemos, hein? Você pode ir lá no posto de saúde hoje, nós que temos mais de 60, você tem 61, eu tenho 63 meses. Então, nós já podemos tomar nossa bivalente. Mas eu vou tomar ivermectina também. Viu? Por via das dúvidas, meu amigo. Tchau, Silmar. Tá vindo, boa tarde, até amanhã. Até amanhã.